Você sabia que o Brasil tem a quarta maior população pet do mundo? Difícil alguém que nunca teve contato com um cachorro, ou um gato, ou um passarinho. Ao envelhecer, os animais de estimação têm sido uma ótima companhia, até mesmo para pessoas com demências como Alzheimer. Hoje vamos conhecer mais sobre os benefícios que um pet pode causar à nossa vida, especialmente para os idosos. Por isso, no estúdio, Carlos Augusto Donini, médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, e Andréia Correia, que é psicogerontóloga com atuação em suporte emocional. É um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Animais de estimação realmente trazem benefícios à vida da gente? Sim, eles ajudam, contribuem na saúde das pessoas, né? Desde crianças, no auxílio na atividade escolar, né? Os adultos, até para preenchimento, eu estava conversando com o doutor ainda agora, casos de pessoas que tentam, mulheres que tentam engravidar, famílias que tentam construir uma família, né? Ter filhos e não conseguem. E aí acabam tendo uma transferência para os pets, gatos, cachorros, outros bichos também, né? E os idosos, que a companhia, tem uma companhia que ajuda muito no processo de saúde mental, né? Companhia que faz com que ele não fique isolado durante o dia, sozinho, faz com que os cuidados dele perdurem numa condição de melhorar mesmo. E a movimentação corporal também, que aí ajuda a romper o sedentarismo, né? Agora, doutor Donini, hoje em dia, quando a gente fala de pet, a gente não se restringe mais só ao cachorrinho e ao gatinho. Tem outros animais também que já fazem parte desse dia a dia das nossas casas. Sem dúvida. Os animais acompanham a sociedade humana em qualquer lugar do mundo há séculos, há milhares de anos. E é assim que eles se destacaram como animais domésticos e aí, por consequência, de companhia. Como o próprio nome diz, e de estimação. Quer dizer, eu estimo que eu tenha esses animais por perto. Isso faz com que eles se integrem à convivência humana há muitos anos. Só que nos últimos 50 anos, isso vem mudando junto com a sociedade, de acordo com os hábitos sociais que vão se adquirindo, as construções das cidades, as formações de organizações da sociedade, as famílias, que ao longo do tempo vão se modificando e os animais acompanham isso intensamente e de forma muito forte, determinando até mudanças de comportamento dessas organizações, como a gente assiste, né, hoje na vida da gente social e na vida das famílias. Hoje as pessoas decidem quando teremos animal teremos, que espécie é melhor, e aí entra um médico veterinário para poder orientar a boa convivência. Sim. Porque, de uma certa forma, ela pode também trazer problemas. Nós já vamos, claro, falar sobre os riscos também, porque é um alerta que eu acho que é muito importante. Mas antes, o nosso médico veterinário aqui, eu queria que o senhor falasse sobre quais os principais animais hoje que são recomendados, especialmente para pessoas idosas. A questão de recomendação é muito complicada na medida em que você tem uma demanda. Quer dizer, a pessoa idosa, ela vive com outras pessoas, ela está na casa de outras pessoas, ou ela está na casa de um outro ambiente coletivo, e nem isso pode, às vezes, permitir uma convivência direta como a gente pensa, né? O nosso animal. Então, vai variar muito de acordo com a demanda da condição desse indivíduo e como ele vive, né? Quando ele tem autonomia para decidir que eu resolvo aquilo que eu quero e onde eu quero e como eu quero, a gente sempre lembra das dificuldades em conduzir o manejo de uma espécie animal, o que não deve trazer problemas. O simples fato de, sem considerar que o idoso seja uma pessoa com dificuldades ou de acessibilidade, ele não deve esquecer que ele precisa se agachar mais, ele precisa carregar algum tipo de peso. Sim. Então isso relaciona a espécie, o tamanho e a facilidade. Né? Então, animais indicados para idosos seriam aqueles, basicamente, onde o temperamento desses animais, quer dizer, a relação direta que ele vai conduzir, seja profundamente segura, isso o médico veterinário pode garantir isso,
ou que o ambiente onde ele vai viver, onde ele está vivendo, seja adequado para não trazer problemas de ordem respiratória, de ordem higiênica ou de qualquer outro tipo de problema. Então, cada caso é um caso e o médico veterinário está lá para isso. Eu digo isso porque, por exemplo, nós sabemos que tem determinadas raças, por exemplo, de cachorro, que eles latem muito, então não é muito legal para apartamento, ou que, né, eles são muito ativos, né, correm, brincam, ou tem uma pegada mais caçadora. E tem alguns cães, por exemplo, tem determinadas raças que são mais tranquilas, são mais companheiras. Eu não sei como é que funciona gato. Você estava me falando que gato hoje tem uma relação muito mais... mais harmônico, mais harmônica, né? Com as pessoas mais idosas, é isso, doutora? Sim, também. Mas também não quer dizer que o cachorro, ele não vai refletir o comportamento do dono, né? A gente entende o comportamento, o perfil dos pets, né, doutor? Mas a gente compreende como que é a dinâmica dessa família. Como que é a dinâmica desde o momento que levanta, se ele dá um carinho, se ele fala um bom dia. Os pets, eles tendem a seguir o jeito do dono. É mesmo. Então, se ele é agitado, o pet também vai ser agitado, né? Por mais demanda que a gente fala assim, mora em apartamento, mora num sítio, tal, a personalidade da raça tal é X, mas vamos agregar com a personalidade da família, né? O idoso, ele tende, geralmente as famílias hoje, com compromisso de leva filho na escola, as mulheres buscam filho da escola, trabalha o dia inteiro, né? Vão viajar, vamos deixar o bichinho com quem? Deixa com a avó, ou deixa com o vô, né? E aí eles acabam tendo um vínculo maior, né? E até sofrem quando a família volta e tem que levar o bichinho embora. Então, sofrimento, gera uma demanda, gera uma questão hospitalar às vezes, mas até entender que a questão hospitalar, que é para chamar atenção, relacionado ao convívio do tempo que ficou com aquele pet. Às vezes, pessoas que vão viajar para o exterior, eu atendo muitas pessoas que viajam, ficam um período e não tem onde deixar o pet, não quer deixar em hotel, não quer deixar em outro lugar, então deixa com a família. Tem o idoso, vamos deixar deixa com a avó, deixa com o vô, aí faz companhia. E quando voltam, esquecem da relação entre os dois e acabam rompendo, né? Entendi. Aí a demanda, tudo aquilo que foi criado de vínculo com o pet, acaba que tendo um desequilíbrio, aí entra a questão hospitalar. Lá, a questão hospitalar deu declínio, mas por que deu declínio? Não fala, não entende, não quer falar, enfim, fica com medo, fica com vergonha, preconceito. Existe preconceito de falar assim, eu dependo do meu bichinho, eu dependo do bichinho que vive comigo, é do meu filho, mas geralmente eles falam assim, é do meu filho, é da minha filha, né? Mas eu queria falar que era meu, quando eles vêm conversar com a gente, mas eu queria falar que era meu, doutora, eu não queria falar que era deles. Então, mas agora tem sido cada dia mais comum, né, com o envelhecimento da população, muitos divórcios, muita gente hoje é viúva e mora sozinho, né? Quantas pessoas hoje, depois dos 50, 60, 70, mora sozinho e acaba adotando um bichinho de estimação? E cria um vínculo, né, emocional que é muito bacana por um lado, mas por outro tem algumas delicadezas, né? Como o Dr. Donini já havia mencionado, né? Que eu acho que vale a pena a gente reforçar o risco também, né? Existe uma questão muito importante que é a dependência que foi citado. É mais grave quando o indivíduo assume não a sua dependência com o animal, porque ele passa a decidir várias coisas que o animal não, mas criar a dependência do animal sobre a sua pessoa. Eu diria que esse talvez seja o transtorno mais grave que você pode fazer com qualquer espécie animal. Torná-lo dependente, e com isso você está anulando o instinto, que é a força vital de qualquer espécie que está há milhares de anos mantendo a espécie nos seus ambientes. Então, na medida que um ser humano, adotando, comprando, adquirindo, emprestando, achando qualquer tipo de espécie ou decidindo sobre ela, ele toma posse da espécie e começa a entender que tudo que é bom para mim é bom para aquela espécie, seja um cão, um gato ou qualquer maneira. Isso diretamente vai relacionar uma dependência, porque você só come quando eu te dou, você só
faz as suas necessidades quando eu permito. Se você fizer ali, eu brigo com você. Então, esse grau de dependência é o maior dano fisiológico ou de comportamento que você pode implicar em alguma espécie. Daí, o grande transtorno ou o grande segredo da tecnologia de se produzir animais domésticos, tentando fazer o melhor possível da sua natureza instintiva, não atrapalhar a sua natureza produtiva, que me interessa. Tá. No caso do cão, o que eu quero é que ele seja tranquilo, que ele não seja agressivo, que ele não seja barulhento, que ele não cause transtornos higiênicos no ambiente, que ele não defeque em qualquer lugar, que ele não urine em qualquer lugar, como o gato pode fazer muitas vezes quando chega, mas isso por comportamentos naturais. E aí sim você vai criar uma dependência e isso vai traduzir em transtornos de doença nos animais. E consequentemente desequilíbrio nas pessoas, porque quando você tem um animal doente, você não trabalha bem, você não fica bem, você não viaja. E eu queria comentar uma coisa sobre aquilo que você falou que é muito importante, que é uma bomba, deixar o seu animal com uma pessoa idosa. Isso não se faz com os pais dos outros, para não dizer com os filhos dos outros. Por quê? Eu vou deixar o meu fila, o meu pastor alemão, com a minha tia-avó de 76, 85, 94 anos. Quer dizer, como a pessoa vai dizer, que maravilha, mas é um transtorno, porque é um animal adaptado a uma condição, entregue a uma outra pessoa, às vezes por conveniências econômicas. Sim. Então aqui é minha primeira crítica, o primeiro alerta. Muito cuidado com os favores dos parentes sobre os cuidados daquilo que você considera os seus pets. Por isso existe o profissionalismo, por isso existe toda uma estrutura preparada pela sociedade para falar, não, o senhor precisa viajar, que sejam 30 dias, eu vou cuidar como o senhor cuida da melhor forma possível, sem causar transtorno. Tantas alternativas, né, de hotelzinhos, todas de alternativas no mercado para acolher esse pet, né, e eu diria com toda certeza que todas elas serão melhores do que aquelas circunstâncias assim. É a sua vez agora de ajudar com maior boa vontade que isso possa representar. Mas a responsabilidade gera problemas seríssimos. Uma doença, passou mal, não quis comer hoje. Quer dizer, isso faz parte da nossa vida. Mas é um transtorno que transfere a responsabilidade para a pessoa, no caso o idoso. Nós estamos falando de idosos, são pessoas que de alguma forma necessitam também de uma atenção e um olhar interessante, né? Não é a pessoa que tem mais de 65 anos, mas eu digo assim, é um transtorno de responsabilidade como se você deixasse seu filho com a sua tia e fosse viajar. Olha, é complicado falar isso. Então, o médico veterinário, ele pode orientar muito bem que este cão pode se dar bem se ele conhecer as situações e garantir, falar, olha, se qualquer coisa você me liga, traz. Mas eu digo assim, o apoio que o proprietário de um animal pode ter pelas ofertas daquilo que o mercado pode ser, e tem cada um o seu preço, mas ele pode ter indicações de tudo, é o que facilita a vida de todo mundo, inclusive garante a qualidade e a sanidade desses animais pets. Muito interessante, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto logo depois do nosso intervalo, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já.